Bom, turma, dando sequência na análise do caso Jean Paul Akayesu perante o Tribunal Criminal Internacional para Ruanda, já falei aqui do contexto sob o qual ele é acusado pelos fatos a ele imputados, não é? A prática de atos diretos de condutas de genocídio. Já sabemos quais são essas condutas. Uma delas, que foi trazida da Convenção da ONU de 48 para o Estatuto do Tribunal para Ruanda, é exatamente o assassinato direto de indivíduos pertencentes à etnia Tutsi. Então ele participa diretamente dessas mortes com grupos armados, previamente organizados, participa da violência sexual perpetrada diretamente contra as mulheres tutsis portanto, a base para a acusação, diante de fatos, testemunhas, documentos, foi muito farta na acusação a Jean Paul Akayesu, não é? Então, além da participação direta, um outro argumento jurídico que também vai embasar a denúncia contra ele foi a sua posição hierárquica de comando, de chefia. E aqui eu volto a citar os princípios estabelecidos em Nuremberg, depois também reconhecidos por resolução da ONU, não é? Então, dentre esses princípios, quem ocupa a posição de comando ou posição superior hierárquica não está livre de ser acusado, pode ser chefe de Estado, chefe de governo, não importa. Se praticar um dos crimes considerados crimes internacionais, já sabemos quais são. Também tem o direito a ser submetido a um julgamento justo, né? Isso é muito importante. Não adianta também, não é aceito como defesa nesses julgamentos por crimes internacionais a desculpa, a explicação, a justificativa de que praticou o eventual ato sob ordens, também não é aceito. Então esses princípios de Nuremberg passarão a ser consagrados e são aplicados no Tribunal para Ruanda. Ele ocupava a posição de prefeito na região de Taba, em Ruanda, um burgomestre, como era denominado, não é? E, portanto, não havia como ele escapar muito facilmente do conjunto probatório. É importante lembrar, e eu falarei isso mais adiante, que nos tribunais penais internacionais, a DOCS, ou o Tribunal Penal Internacional hoje permanente, a vítima, a própria vítima, tem uma participação muito importante e relevante nos procedimentos desses julgamentos. Não é? Elas participam das chamadas cross-examination, indagam testemunhas, indagam réu, enfim, falaremos disso e é um aspecto muito interessante do processo nos tribunais internacionais, que aliás qualquer advogado brasileiro pode participar. Né? Pois bem, no caso de Jean Paul Akayesu, ele encara essas acusações sob estas fundamentações. É interessante que vocês leiam no site do Tribunal para Ruanda, hoje é um repositório muito importante para a pesquisa, e que detalhem este caso lá. Pois bem, um passo muito importante que foi dado na evolução do que se entende por condutas genocidas, foi, no caso Akayesu, foi exatamente a violência sexual em massa. Eu quero lembrar, e já comentei com vocês em aula presencial lá no Mackenzie, que quando acaba a Segunda Guerra Mundial e a Alemanha é invadida, a leste pelo Exército Vermelho e a oeste pelos aliados, as mulheres alemãs civis são submetidas a milhares de estupros. Né? 500 mil mulheres alemãs, entende-se hoje, foram estupradas neste período que se segue imediatamente ao fim do Terceiro Reich e a sua rendição. Contudo, o que é que vai mudar em relação ao caso de Ruanda, ao caso Akayesu? É exatamente o fato de que os estupros praticados foram previamente organizados por pelotões de violadores, muitos com HIV, e com o intuito expresso, exclusivo, de impedir a possibilidade na mente da vítima
de continuidade da vida. Os fatos a serem narrados são muito duros nesses processos. Mas o que ocorria era o assassinato de toda uma família e, por último, a violência sexual em relação à mãe dessa família. E, portanto, com a transmissão do HIV ou com o trauma causado, a vítima normalmente era levada muitas vezes ao suicídio. E, portanto, é o que passou a ser denominado, especialmente por doutrinadores norte-americanos, britânicos, na Europa, na Argentina também, de genocidal rapes, ou seja, estupros genocidas. Portanto, não é apenas o estupro em si, um ato que, do ponto de vista do direito doméstico, já é muito grave e traumático para a vítima, um crime contra os costumes, como estudamos no Brasil, mas mais do que isso, é uma conduta genocida quando possui o específico fim de destruir a vítima por pertencer ela a um grupo étnico, racial, nacional ou religioso, né? Organizado sistematicamente e praticado como um ataque amplo e geral contra certo grupos de indivíduos pertencentes a esses referenciais já aqui exaustivamente explicados, não é? Grupos nacionais, religiosos, étnicos ou raciais. Pois bem, neste caso acaeso também, que o Tribunal Criminal Internacional para Ruanda irá reiterar aquela expressão criada por Lemkin, reforçada por William Schabas, e que jurisprudencialmente passa a colocar o genocídio no topo da cadeia de crimes, dos crimes internacionais, não é? Pela sua gravidade. O crime dos crimes. Quem quiser aqui uma referência doutrinária, procure o livro de William Schabas, que se chama, aliás, um artigo, perdão, A Convention for the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. Não é? Então, a Convenção para a Prevenção e Punição ao Crime de Genocídio, editado em 2008 em Nova York. Ele trata muito, muito bem desse tema. Também, e já abordei isso também em vários artigos publicados. Não é? O genocídio é considerado um crime dos mais graves e não pode ser aplicado e ter a sua expressão utilizada por razões políticas aleatoriamente, sob pena de lhe retirar a gravidade que ele requer. Continuaremos em breve com outro áudio e outros vídeos analisando novos casos a respeito do crime de genocídio. Muito obrigado, pessoal.